Tá, não, agora você vai deixar a porta aberta. Boa tarde. Apesar de estar com descolamento de retina no olho direito, eu vou gravar o conteúdo da apostila MaxiEduca. O site da MaxiEduca é www.maxieduca.com.br. História e Geografia do município de Duque de Caxias. Sumário: política, economia, sociedade, educação, segurança, artes, cultura, aspectos geográficos, literatura e suas vinculações históricas a nível municipal. Este conteúdo vai da página 1 à página 30. Página 31 temos questões e na 32 respostas às questões. Recadinho aos candidatos. Candidatos ao concurso público. O Instituto Maximize Educação disponibiliza o e-mail professores@maxieduca.com.br para dúvidas relacionadas ao conteúdo desta apostila, como forma de auxiliá-los nos estudos para um bom desempenho na prova. As dúvidas serão encaminhadas para os professores responsáveis pela matéria. Portanto, ao entrar em contato, informe apostila, concurso e cargo, disciplina, matéria, número da página onde se encontra a dúvida e qual a dúvida. Caso existam dúvidas em disciplinas diferentes, por favor, encaminhá-las em e-mails separados. O professor terá até 5 dias úteis para respondê-la. Bons estudos. Política, economia, sociedade, educação, segurança, artes, cultura, aspectos geográficos, literatura e suas vinculações históricas a nível municipal. Professor Paulo Nakawama. Duque de Caxias, estrutura política. O poder legislativo. O poder legislativo é exercido em Duque de Caxias pela Câmara Municipal em conformidade com a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica. A bancada de vereadores é composta de 29 parlamentares eleitos dentre os cidadãos maiores de 18 anos, através do voto direto de 4 em 4 anos, e no exercício dos direitos políticos. O plenário Wilson Campos Macedo, da Câmara, é o órgão máximo do Poder Legislativo Municipal, sendo um poder autônomo e soberano em suas decisões. Cabe a ele, primordialmente, a elaboração de leis de interesse da coletividade. É de responsabilidade do Legislativo, com sanção do prefeito, dispor sobre as seguintes matérias: tributos municipais, bem como autorização de inserções e anistias fiscais, remissão de dívidas e suspensão de cobranças da dívida ativa, arrecadação e distribuição de suas rendas, planos plurianual e de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal Metropolitana, planos e programas municipais de desenvolvimento, criação, organização e supressão de distritos, concessão e permissão de serviços públicos, bem como a concessão de obras públicas, entre outras atribuições. Além da função legislativa, a Câmara delibera sobre assuntos de sua competência privativa, não necessitando da sanção do Executivo, como, por exemplo, dispor sobre matéria regimental, dispor sobre a sua organização, serviço, funcionamento, transformação ou extinção de cargos
empregos e funções. Autorizar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores a se ausentarem do município. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa. Mudar temporariamente sua sede e, através de seu presidente ou de suas comissões, convocar secretários municipais, presidentes de autarquias e empresas públicas para, no prazo de 8 dias, pessoalmente prestar informações sobre assunto previamente determinado. A Câmara também possui a função de fiscalizar o Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. Em Duque de Caxias, as sessões acontecem nas terças e quintas-feiras, a partir das 17h30. Processo legislativo. As funções principais da Câmara são justamente legislar e fiscalizar a administração pública municipal, a cargo do Poder Executivo. A Câmara legisla propondo ou aprovando projetos relativos ao interesse local e que devem passar por um procedimento específico. O processo legislativo. Assim, o processo legislativo é o conjunto de atos ordenados na forma estabelecida pela Constituição Federal e de acordo com seus princípios, destinado a produzir normas jurídicas de natureza legislativa, isto é, que tramitam necessariamente pelo Poder Legislativo. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias, atualizada em 10 de junho de 2002, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Lei Orgânica do Município, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, resoluções e decretos legislativos, emenda à Lei Orgânica, visa alterar a lei fundamental na qual se baseia a organização política do município. Pode ser proposta pelo prefeito ou por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada 2/3 dos votos dos membros da Casa. A emenda à Lei Orgânica do Município será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Aprovados, os projetos de emenda à Lei Orgânica, assim como de resolução e de decreto legislativo, serão promulgados e publicados, passando a vigorar após a sua publicação. Lei complementar. É a proposição expressamente prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica, e nos casos de regulamentação de matérias constitucionais, são projetos de lei complementar, sistema financeiro e tributário, a lei de responsabilidade fiscal e etc. Lei ordinária. É destinada a regular as matérias de competência do Poder Legislativo com a sanção do prefeito. Esta iniciativa cabe a qualquer membro ou comissão da Casa, prefeito ou populares. São projetos de lei ordinária, lei do idoso, lei dos bancos, lei de licitações e contratos, lei eleitoral e etc. A regra geral é elas serem apresentadas indistintamente dentro de certas condições, seja pelo chefe do Executivo,
seja por membro ou órgão do Legislativo e pelos cidadãos, através de iniciativa popular. Para tal, haverá necessidade de, mínimo, 5% do eleitorado distribuído pelo menos 2 distritos, com não menos de 1% dos eleitores de cada um deles. Todos os projetos são apresentados em plenário, tornando-se públicos pela leitura. Eles serão objetos de 1 ou 2 turnos de votação, de acordo com sua complexidade, até virar lei. Após sanção do prefeito. Até virar lei após sanção do prefeito. Antes deste processo final, os projetos de lei passam pelas comissões permanentes da Câmara, que faz o controle prévio, manifestando-se através de parecer sobre sua constitucionalidade e legalidade. Caso o projeto de lei seja vetado, o chefe do Executivo explicará os motivos jurídicos e de interesse público que o levaram a negar seu aval. Se o projeto de lei for vetado, total ou parcialmente, ele retornará à Câmara, que poderá concordar com o prefeito e mandar arquivá-lo ou derrubar o veto pela votação de maioria absoluta de seus membros. Resoluções. De iniciativa exclusiva da Câmara e que só por ela tramita, destina-se a disciplinar matéria dirigida em âmbito interno do Legislativo, como serviço administrativo, criação de cargos, fixação de remuneração e regimento interno do Legislativo. Decretos legislativos. Matéria privativa do Legislativo, com repercussão no exterior dele, sem precisar da sanção do prefeito. Exemplos: concessão de títulos honoríficos e honrarias. Medidas provisórias. Em caso de relevância e urgência, o prefeito poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Câmara Municipal, que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. As medidas provisórias perderão a eficácia desde a sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias. No prazo de 30 dias, a partir de sua publicação, devendo a Câmara disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Lei delegada. Atos de competência do prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. A delegação ao prefeito terá a forma de resolução da Câmara, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Câmara, esta fará em votação única, vedada qualquer emenda. Fonte: Câmara Municipal de Duque de Caxias. Poder Executivo. Estrutura de governo. O Poder Executivo em Duque de Caxias é formado pelo prefeito e vice-prefeito, que governam com auxílio de secretários. A principal função é executar as leis já existentes e de implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população. Segundo a Prefeitura Municipal, a estrutura de governo no município de Duque de Caxias tem a seguinte composição: Prefeito Municipal, Alexandre Aguiar Cardoso; Vice-Prefeito Municipal, Laure de Souza Vilar; Secretário Municipal de Governo, Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto; Procurador-Geral do Município, André Luiz Mansano Marques;
secretário municipal de Controle Interno, Ciência e Tecnologia e Sistemas, Júlio Oscar Lagum Filho. Secretário municipal de Fazenda, Arthur Carvalho Monteiro. Secretário municipal de Administração, Secretário Municipal de Administração, de Cultura e Turismo, Jesus Chediak. Secretário Municipal de Obras, Luiz Felipe Carneiro Leão. Secretário Municipal de Saúde, Camilo Deleles Carneiro Junqueira. Secretário Municipal de Serviços Públicos, Tarci de Freitas Lima Filho. Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Carlos Alberto Oliveira do Nascimento. Secretário Municipal de Assistência Social, Cláudia Peixoto Fabiano Teodoro. Secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Renato Vergara. Secretário Municipal de Defesa Civil e Políticas de Segurança, Marcelo Silva da Costa. Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e Desenvolvimento Econômico, Dalmar Lírio Mazinho de Almeida Filho. Secretária Municipal de Ações Institucionais e Comunicações, Tatiane Azevedo de Freitas Lima. Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, Luiz Edmundo Horta da Costa Leite. O prefeito Alexandre Cardoso nasceu em Duque de Caxias, é médico e bacharel em Direito, com pós-graduação em Medicina do Trabalho e Administração Hospitalar. É doutor honoris causa da Unigran Rio. Foi eleito prefeito de Duque de Caxias em outubro de 2012 e assumiu a prefeitura no dia 1 de janeiro de 2013. Foi 5 vezes deputado federal e 2 vezes deputado estadual. Foi secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos e secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Trouxe para Duque de Caxias 9 unidades do CETEP, Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante. Os CVTs, Centro Vocacional Tecnológico, escolas técnicas profissionalizantes na área de moda, construção civil, solda, automação e polímeros. Foi responsável pela implantação do IST, Instituto Superior de Tecnologia, a primeira faculdade pública de tecnologia de Duque de Caxias. É autor do projeto FAETEC Digital, que possibilitou a implantação da internet gratuita em Duque de Caxias. Implantou o Museu Ciência e Vida, o primeiro museu interativo da Baixada Fluminense. É o responsável pelo projeto do Quarteirão da Ciência, iniciativa que desativou a carceragem da 59ª DP, tirando mais de 1.000 presos de nossa cidade. É responsável pela implantação da ETE, Escola Técnica Estadual de Imbariê. Também são de Alexandre Cardoso os projetos que implantaram o Canteiro Escola Jardim Gramacho, Programa de Profissionalização do Catador de Lixo, e a UERJ Olímpica, Programa de Treinamento Esportivo dos alunos das escolas estaduais de Duque de Caxias. Tem um trabalho sempre pautado na integração das ações e parcerias entre o município e os governos estadual e federal. Foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia. Foi sempre eleito pelo DIAP como um dos melhores deputados federais do Brasil. É autor do primeiro projeto de lei popular que trouxe a linha vermelha para Duque de Caxias. É autor do projeto de redução da carga horária de trabalho da mãe do deficiente. É autor do projeto do passe gratuito para doentes
crônicos. É reconhecido pelas ideias inovadoras e sua capacidade de gestão. O vice-prefeito Lauro Vilar é funcionário público, formado em administração de empresas pela Unigran Rio e bacharel de Direito, formado pela Unigran Rio. Foi secretário municipal de Esporte e Lazer de Duque de Caxias, 1989 a 1999. Vereador de 2000 a 2004. Líder do governo na Câmara de Duque de Caxias, de 2000 a 2002. Presidiu o Legislativo do município de 2002 a 2004. Em seu mandato no Legislativo, teve aprovadas as seguintes leis de destaque: voto aberto dos vereadores, oficialização da Feira de Artesanato, forró da feira e criação da Semana da Terceira Idade. História de Duque de Caxias. No início dos anos 40, o mundo vivia grandes transformações com a tensão da Segunda Guerra Mundial. No Nordeste, era grande o êxodo da população em direção aos grandes centros. Famílias fugiam da seca em busca de melhores condições de vida, trabalho e moradia nas periferias metropolitanas. As grandes fazendas estavam sendo fracionadas em sítios e chácaras, com os imensos laranjais e culturas hortifrutigranjeiras, transformadas em loteamentos com grilagem de terra e ocupações irregulares. Freguesias estavam sendo transformadas em distritos e estes em municípios. No Rio de Janeiro, a estação de Meriti, que em 1931 havia sido declarado o 8º distrito de Nova Iguaçu, buscava sua emancipação. O nome Duque de Caxias foi iniciativa de um antigo morador, José Luiz Machado, que queria prestar uma homenagem ao marechal Luiz Alves de Lima e Silva, nascido na região, mais precisamente na Taquara. Lima e Silva ingressou ainda criança no Exército, no posto de cadete de primeira classe. Disciplinado, teve grande destaque na carreira militar. Atuou com bravura na Guerra do Paraguai, comandando batalhas sangrentas na defesa das terras brasileiras. A luta pela emancipação durou muitos anos, até que em 25 de julho de 1940, uma comissão de notáveis da época, formada por jornalistas, empresários, advogados, médicos e outros líderes da sociedade civil, denominada União Popular Caxiense, UPC, encaminhou um memorial ao interventor federal do Estado do Rio de Janeiro, Hernani do Amaral Peixoto, no qual era exposta a possibilidade do distrito de Caxias emancipar-se de Nova Iguaçu. Entre esses notáveis estavam Silvio Goulart, Rufino Gomes Júnior, Joaquim Batista Linhares, José Basílio da Silva, Luiz Antônio Félix, Amadeu Lanzilotti, Antônio Moreira de Carvalho, Mário Pina Cabral, Abílio Teixeira de Aguiar, Ramiro Gonçalves e Costa Maia. Contudo, o sonho de emancipação foi adiado por 3 anos. O documento foi considerado impertinente e inoportuno pelo governo, chegando a tornar-se motivo de punição aos autores. Em 31 de dezembro de 1943, durante o Estado Novo, por meio do decreto número 1055, a estação de Meriti
foi emancipada e transformada na cidade de Duque de Caxias. Da emancipação até 1947, os prefeitos de Duque de Caxias foram nomeados pelo interventor federal. O primeiro eleito através do voto popular foi Gastão Glicério de Gouveia Reis, que governou de 28 de setembro de 1947 a 28 de dezembro de 1950. A Câmara Municipal foi instalada em 23 de outubro de 1947 e os primeiros vereadores eleitos no mesmo processo em que Gastão Reis saiu vitorioso Nesse período, a população da cidade já ultrapassava a casa dos 100 mil habitantes. O município já apresentava as características de cidade dormitório, pois a população encontrava oportunidades de trabalho somente na capital do então Distrito Federal. Mas a cidade já apresentava os indícios de industrialização, que se ampliaria ainda mais algumas décadas depois. O primeiro passo para o progresso foi dado em agosto de 1928, quando o então presidente Washington Luiz inaugurou o trecho da estrada ligando o Rio a Petrópolis, que mais tarde, em 1964, seria incluída no Plano Nacional de Viação, cuja redação estabelecia sua extensão até a capital Brasília, passando por cidades como Juiz de Fora, Belo Horizonte. A partir de então, a rodovia passou a ser chamada BR-040 e conhecida também como Rio Juiz de Fora. A BR-040 teve importância fundamental no crescimento industrial de Duque de Caxias. A primeira grande indústria a se instalar na cidade foi a Fábrica Nacional de Motores, FNM, projetada com o intuito de produzir motores de aviões para as tropas aliadas que combatiam na Segunda Guerra. Logo, a FNM seria transformada em sociedade anônima, passando a fabricar caminhões pesados até a década de 60, quando a cidade se transformou em um grande potencial em termos de comércio e indústria. No final dos anos 70, a FNM foi vendida para a Fiat e atualmente suas instalações abrigam a fábrica Ciferal de carrocerias de ônibus, com a instalação da refinaria Duque de Caxias, Reduc, em 1961, Duque de Caxias se tornou um dos mais importantes polos industriais do país. Na década de 70, Duque de Caxias tornou-se área de segurança nacional. Novamente, os prefeitos passaram a ser indicados pelo governo federal, desta vez pelos militares que ocuparam o poder. O município só recuperou sua autonomia em 15 de novembro de 1985, quando pôde escolher seu governante por meio do voto. Nesta eleição, saiu vitorioso o prefeito Juberlan Barros de Oliveira, que governou de 1º de janeiro de 1986 a 31 de dezembro de 1988. Entretanto, o real vencedor foi a população que, além de eleger deputados e senadores, pôde votar na escolha do presidente da República. Próximo vídeo, formação administrativa.